conteúdo de conjuntos, tá? Vai ser o conteúdo de função, tá bom? Só esses dois conteúdos para o segundo bimestre, belezinha? Frequência eu vou enviar depois, tá bom? Eu enviei naquele dia, eu acabei me esquecendo, né? Amanhã eu enviei naquele dia, acho que foi amanhã na tarde que eu enviei. Mas hoje, assim que terminar logo, eu vou enviar para não esquecer, tá bom? A frequência de vocês. Tranquilão? Belezinha? Galerinha, ó, vamos lá. Eu quero iniciar com vocês, né, como eu disse, do passo em que a gente parou naquele dia. Que é justamente a forma de representar um conjunto. Estou achando um pouquinho travado, pessoal. Não sei por que está travando, não sei se é só no meu, né? Mas é só uma lentidãozinha, né? Acho que dá para vocês enxergarem de boa. Eu acho que dá, não? Para enxergarem as letras, né, que eu fiz. Dá para enxergar, não dá? Confere para mim, por favor. Dá sim, professor, tá de boa. Dá pra ver. Dá bem. Pronto. Bom, a gente viu, pessoal, né? A gente viu duas formas de representar um conjunto. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou relembrar aqui para todo mundo ficar ok. Nós vimos duas formas. Uma foi, né, a forma de chave, né, o conjunto entre chaves, em que eu tinha os elementos dentro da chave, e a forma de diagrama, que tinha um círculozinho, né, e eu jogava os elementos dentro do círculo. Tá bom? A terceira forma, né, que é um pouco mais complexa, é essa em que a gente trata da propriedade do conjunto. Professor, como assim propriedade? Nesse exemplo aqui, melhor, nessa forma, pessoal, o conjunto não é dado em si pelos elementos, né? Ele vai dizer o que são os elementos. Como assim, professor? Olha esse exemplozinho aqui, ó. Eu pensei nesse exemplo aqui, eu acho que dá pra gente, né, trabalhar com ele. Esse aqui, ó. O conjunto A, aí abrir as chaves, né? Aí tem essa expressão, né, ó, x tal que x, tá bom? Essa expressãozinha aqui, pessoal, ó, essa expressãozinha aqui, tá? Vocês podem, como é que eu posso dizer, interpretá-la, tá? Interpretá-la da seguinte maneira. Ela quer dizer o seguinte, ela quer dizer que todos, ela quer dizer aqui, ó, todos os elementos, certo? Esse x, tal que x, significa, pessoal, ó, isso aqui, ó, todos os elementos, tá bom? Todos os elementos de que, professor? Ora, do conjunto. Nós estamos em um conjunto, né? Todos os elementos do conjunto é uma vogal, ou melhor, se você, né, ler melhorzinho, né, são vogais. Isso quer dizer o quê? Que o conjunto A, ele está me dizendo que ele é formado por apenas elementos vogais, ou seja, as vogais do nosso alfabeto, né? E são justamente quem as vogais? São A, E, I, O e U. Certo? Observa bem, galera. Ó. Nessa forma aqui, na forma de representar em propriedade, ele diz o que são os elementos. Os elementos são vogais. O professor pode trazer a cana mais para a direita. Não é para a direita? Por quê? Deixa eu ver aqui o chat do... deixa eu ver aqui. Mas tu deixou o celular deitar? Porque tá pegando tudo bem direitinho, ó. Tá pegando a imagem todinha da lousa. Bota o celular. Pronto. Tem que colocar o celular deitado. O seu. Para poder, né? Porque do jeito que tá aqui eu coloquei já bem centralizado. Tá pegando bem, né? Pronto, bota ele deitado o celularzinho, viu? Bota ele, né? Bota uma opçãozinha aqui, deita a tela. Esqueci agora o nome, pessoal. Tem uma opção no celular. Na horizontal, pronto. Celular, né? Aí fica deitadinho no celular. Porque o meu tá assim, certo? Pra poder pegar tudo. Confere aí se dá certo, viu? Aí depois você diz, tá bom? Beleza? Pessoal, voltando aqui, ó. Olha só. De novo o nosso exemplo. O nosso exemplo aqui tem um conjunto, tá? E o conjunto A ele é formado por elementos, tá bom? Elementos que são o quê? Vogais. Professor, que elementos seriam esses? Ora, basta você saber quais são as vogais. A, E, I, O, U.
Eu poderia colocar aqui, galera, dentro desse conjunto, a letra C. Não. Não. Letra T. Letra P. Letra F. Não, né? Não. Por quê? Porque são consoantes, não são vogais. E o conjunto me diz que ele é formado apenas por vogais. Essa é a maneira, é a terceira e última maneira em que os conjuntos podem ser representados, pessoal. Através de uma propriedade. Ou, como a gente pode interpretar, através de você, né, informar o que são os elementos. Né? Beleza? O que vocês acham? Esse primeiro exemplo. Me digam aí, por favor. Esse primeiro exemplo aqui, deu para pegar um pouquinho, para a gente ir para o próximo exemplo? Deu sim, tranquilo. Deu? Sim, professor. A gente vai fazer outro exemplozinho, pessoal, que é para poder, né, essa ideia ficar fixa, porque isso aqui eu sei que, né, é uma ideia um pouco ruim de entrar na cabeça da gente. Por isso que é bom de fazer mais exemplos. Eu vou para o próximo exemplo, tá? E aí, se alguém ficar com dúvida e precisar, né, que eu repita o primeiro exemplo, né, o grupo A, você pede para eu voltar, tá bom? Quem ficar com dúvida, por favor, pede para eu voltar. O exemplo aqui, o segundo, né, eu entreguei aqui um grupo, né, um conjunto que eu chamei de conjunto B, tá? Espera aí que travou. Esse bicho está de vez em quando travando, não sei se um de vocês também, mas aqui está travando de vez em quando. De vez em quando, né? De vez em quando. Bom, o conjunto é o conjunto B, tá? O conjunto B diz o seguinte: x tal que x é um número natural menor que 5, né? Esse x tal que x, né? Vocês já sabem, né? O que significa isso aqui? Significa todos os elementos, tá certo? X tal que x significa o quê? Eu estou falando de todos os elementos do conjunto B. Aí ele vai dizer o seguinte: os elementos do conjunto B são o quê? São números naturais menores que 5. Certo? Que conjunto, né? Melhor, que elementos, tá? Que elementos seriam esses? Menores que 5, né? Números naturais. Fácil a gente pensar, né? O primeiro número natural, o primeiro número que a gente tem é o número 0. E aí vai seguindo. 1, depois 2, 3, 4. Ele disse que, pessoal, ele disse que os elementos são números naturais menores que 5. Evidentemente, o 5 não vai entrar dentro do conjunto. Porque tem que ser só são os menores do que 5. Então, termina no 4 e fecha aqui, ó. Pronto. Esse é o meu conjunto. Esses são os elementos, né, do meu conjunto B. Tranquilo? Elementos do conjunto B. O que é que vocês acham? Tranquilo. Hein? Tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo? Não deu para compreender mesmo, hein? Show de bola? Deu sim. Deu sim. Explica de novo, com certeza, com certeza. Ó. Vou explicar de novo, tá? O primeiro exemplo. Deixa eu ver, peraí. Ó, o primeiro e o segundo exemplo, tá bom? Para ficar todo mundo ok, tá todo mundo show de bola. Olha só. O exemplo do conjunto A. X tal que x é uma vogal. X tal que x, sempre que vocês verem o x tal que x, leiam com essas palavras aqui, ó. Todos os elementos, tá bom? Todos os elementos do conjunto. Eles são o quê? Esses elementos, eles são vogais. Isso significa que o conjunto A está tratando dos seguintes elementos: A, E, I, O e U. Certo? Nesse conjunto, a gente não poderia colocar, por exemplo, a letra V, a letra F, a letra G. Por quê? Porque são letras, né? São consoantes. E ele me disse que são apenas vogais. Tá bom? Essa é a propriedade do conjunto. A propriedade do conjunto A são o quê? Que eu tenho elementos apenas vogais. Belezinha? Tranquilo? O conjunto B, tá? O conjunto B diz a mesma coisa. X tal que x, que você já lê da seguinte maneira: todos os elementos, né? Todos os elementos do conjunto B são números naturais menores que 5.
E aí basta você, né, ó, lembrar, números naturais, começando pelo 0, tá bom? Vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Percebe? São apenas elementos menores que 5, que é a propriedade que ele disse que tem que ser obedecida. Apenas números menores que 5. Esses são os elementos do meu conjunto B. Ok? Ok? O que vocês acham aí? Olha aí, confere aí. Se tá ok, olha aí. Depois fizer de meio, né? Deu pra entender aí, Pedrão? Beleza, meu garoto. Show de bola, show de bola. Sendo assim, né? Sendo assim, eu acho que todo mundo deu para clarear, né? Se não deu, né? Você depois reveja um pouquinho a aula e tal. Então fala agora, se é para repetir mais uma vez. Porque você sabe, eu não tenho problema de repetir o que eu explico, não. Se for para explicar 10, 15 vezes, eu estou explicando. Tá bom? Beleza? Belezinha, belezinha. Esther disse que tá ok, parece, né, Esther? Muito bem, Esther. Show de bola. Então, sendo assim, Esther, vamos prosseguir, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apresentar a vocês aqui uma telinha interessantíssima. E como eu disse a vocês, né, eu estou trabalhando esse conteúdo com slide e lousa, porque tem muita coisinha para copiar. Se eu for copiar, perde muito tempo da aula, tá bom? Peraí. Peraí. Calma aí, viu? Tá certo. Eu tô com o mouse aqui, esse mouse tá terrível. O mouse ruim. Pronto. Acho que agora pegou, né? Aí, vocês estão vendo aí, né? Tipos de conjuntos, né, pessoal? Aí também, como eu disse a vocês, né? Eu não estou, assim, abordando 100% o conteúdo de conjuntos, porque muita coisa nem é cobrada, certo? Estou abordando só também as coisas mais importantes, tá bom? Então, assim, no caso de tipos de conjuntos, basta a gente ver esses dois tipos aí, tá bom? E já tá show de bola, certo? Já é o suficiente para responder todas as questões, tá bom? O primeiro conjunto que eu coloquei para vocês aí como exemplo, tá? O primeiro é o conjunto unitário. Quando a questão fala em conjunto unitário, pessoal, é simples. É o conjunto que possui apenas, né, um elemento. Como já diz o nome, né, a palavra em si, unitário quer dizer o quê? Que apenas um elemento, né, é um valor único, tá certo? Então eu dei aí o exemplo, tá? O exemplo de um conjunto A, em que ele tem apenas um elemento, né? O elemento é o elemento 1, no caso aí desse nosso exemplo, tá certo? E aí a gente tem, então, essa definição para tipos de conjunto, tá? Conjunto unitário, tá? Conjunto unitário é aquele que tem apenas um elemento, tá bom? Um outro conjunto que eu coloquei, né, que vocês, né, é importante também saber, tá? É o conjunto vazio, pessoal, certo? O conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elementos, tá certo? Um conjunto que não possui elementos, tá bom? Ele vai ser representado, olha bem, você tem duas maneiras de representar ele. Ou esse símbolozinho aqui, ó, certo? Esse símbolo aqui, ele significa justamente isso aqui, ó, vazio. Tá bom? Esse símbolozinho aqui, ele significa vazio. Ou então, simplesmente, né, pelas chavinhas, por essas duas chavinhas aí que não tem, né, nenhum elemento dentro delas, tá bom? Você pode representar dessas duas formas aqui um conjunto, tá bom? Um conjunto vazio, sem nenhum elemento, tá bom? Belezinha? Tranquilão? Esses dois tipos aí que eu queria mostrar a vocês, porque eles são, né, um pouco mais diferentes, né? Mas nada demais, nada muito complexo. Belezinha? Os tipos de conjunto? Beleza. Professor, uma pergunta. Professor, por exemplo, uma casa com um quarto, sabe? Um quarto sem nada dentro. Seria um conjunto vazio, professor? Uma casa... Um exemplo de um quarto, só um quarto assim. Pronto, só o quarto. Tipo uma sala de aula, sabe? Querendo ou não, vai ser chamado só de sala de aula ou vai ser chamado só de quarto, entende? Beleza. Um quarto seria um conjunto vazio, professor? Bom, seria assim, um quarto. Perfeito a sua ideia. Não sei o nome do rapazinho aí, não sei se é o nome agora. Zé Maria, professor. Pronto, Zé Maria. Tudo bem, Maria. É um quarto, né? Um quarto, depois, quando você constrói um quarto, pessoal, você não tem nada ali dentro, né? Teoricamente, tá feito ali, cobertinho e tal,
mas você não colocou nenhum móvel, você não colocou nada ali dentro, né? É um quarto que eu posso dizer, um quarto, justamente, né? Um quarto vazio, né? Então, o conjunto de elementos desse quarto aqui é um conjunto que é um conjunto vazio, porque não possui nada lá dentro. Se você pensar em conjunto de móveis, por exemplo, tem algum móvel dentro, algum móvel, alguma cama, algum guarda-roupa dentro desse quarto? No exemplo, não tem, porque o quarto acabou de ser feito, ele está ali vazio, né? Não tem nada. Tá bom? Se ele tivesse se referindo à casa. Bom, aí a casa teria que estar vazia também, né? Isso, pronto. A casa em si é um conjunto único, né? Mas assim, tudo assim, é questão interpretativa, tá? Se a gente pensar na casa, no todo, né? Ó, se eu pensar aqui, vamos supor, né? Não sei se vocês estão vendo aí que eu estou desenhando aqui. Só um desenhozinho, só para fazer uma comparaçãozinha. Não dá muito... Uma casa com 4 compartimentos. Se eu pensar, essa casa, em termos de móveis, ela tem algum móvel? Não tem nenhum guarda-roupa, não tem uma cama, não tem nenhuma mesa, por exemplo, né? Mas já que é o quarto é vazio, isso. Né? Então, assim, como eu estou dizendo a vocês, se pensarmos a casa, né, no sentido de elementos móveis, a casa seria um conjunto vazio, porque não tem elementos dentro da casa. A casa está lá só as paredes, né, levantadas, e o piso e só. Não tem nenhum móvel. Também seria considerado um conjunto vazio. Se a gente pensar no conjunto elementos, os móveis da casa, tá bom? Estante, guarda-roupa, mesa, cama, fogão, geladeira, essas coisas. A casa não tem nada, então ela é um exemplo de conjunto vazio, porque está vazio de elementos, né? Sem elementos. Tá certo? Belezinha? Beleza, professor, beleza. Tá. Como é até o conjunto vazio, precisa colocar representações? Bom, pessoal, a questão assim é porque às vezes podem vir exemplos, depois a gente vai trabalhar alguns, tem até no livro de vocês, que eu vou querer depois ver com vocês, tá? Que trata de ele entregar uma expressão, né? E aí você identificar com aquela expressão se aquele conjunto é vazio, tá certo? A gente vai trabalhar depois isso daí nas questões que eu quero trabalhar com vocês do livro, tá certo? Belezinha? Mas não se preocupem muito com como é que eu posso dizer, com essas definições. Não é preciso, professor, se preocupar em definir o que é um conjunto vazio e o que é um conjunto unitário. O importante é você saber reconhecer um, tá certo? Conjunto unitário, só tem um elemento. Conjunto vazio, não tem nenhum elemento. É só isso que vocês precisam saber. Tá bom? Belezinha? Deixa eu ver aqui a dúvida aqui que eu não consegui acompanhar. Deixa eu ver aqui. Se fosse os cômodos da casa. Peraí, como assim antes? Então, tudo que é um conjunto vazio pode colocar essas representações. Ludmila, exatamente, viu? Ou essa, tá bom? Esse zerozinho, tipo um zero, né? Um círculozinho cortado, ou essa daqui. Tá bom? Essas duas aqui tratam de elementos vazios. Tá certo? Belezinha? A dúvida aí da Yasmin, e se fosse cômodos da casa? Aí não. Aí se você perguntasse se fosse o conjunto de elementos cômodos da casa, aí não seria vazio. Porque, por exemplo, uma casa, olha só, uma casa mais ou menos assim. E vou desenhar aqui uma planta aqui bem bonitinha. Pronto. Aqui 1, 2, 3. Pronto. Aqui é o tal do banheiro. Aqui, ó. Quarto, sala, cozinha. Né? Um exemplozinho básico aqui, tá bom? Olha só. Essa casa aqui acabou de ser feita. Tá aqui um quarto, banheiro, um quarto, uma sala e uma cozinha. Belezinha? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cômodos. Tá bom? 5 cômodos. Se a pergunta fosse, né, o conjunto de elementos, ou seja, os cômodos da casa, evidentemente não seria vazio, pessoal, porque a casa ela possui quantos cômodos? 5 cômodos. Tá certo? Aqui o conjunto não seria vazio se você estivesse tratando de cômodos da casa. Tá bom? Belezinha? Cômodos não seria vazio. Agora, se a casa tivesse, olha só. Se a casa fosse aqui, ó, só 4 paredes assim, ó, a casa.
um cômodo só. É só entrar na casa e pronto, não tem nada, não tem banheiro, não tem nada nessa casa aqui. Essa casa tem apenas um cômodo. É só esse hall aqui. Essa casa aqui, pessoal, seria considerado o quê? Um conjunto o quê? Se eu tratasse de cômodos, elementos cômodos. Essa casa seria que tipo de conjunto? Conjunto unitário? Unitário? Unitário, exatamente. Aqui seria um conjunto unitário. Por quê? Porque eu tenho apenas um cômodo, certo? E esse aqui, ó, esse aqui tem 5 cômodos. Belezinha? Esse aqui tem 5 cômodos. Um pouquinho, cuidado. Tranquilo, pessoal, aí? Ok? Tranquilo. Tranquilo. Vou tomar aqui uma aguinha rapidez, peraí. Pronto. Bom, a ideia então, pessoal, do unitário e vazio é basicamente isso daí, tá bom? Aí o que acontece agora? A próxima coisa que eu quero que vocês vejam é igualdade de conjuntos, tá bom? A igualdade de conjuntos também é uma ideia básica, é uma ideia muito simples. É uma ideia, pessoal, que diz o seguinte, ó, ambos os conjuntos possuem os mesmos, tá? Os mesmos elementos, tá, pessoal? Então, pensa comigo o seguinte, deixa eu desfazer aqui essa coisa aqui logo, aí depois eu volto, tá bom? Pronto, eu volto aqui pra mim, tá? Então, pensa comigo aqui, ó. Igualdade, tá bom? Ó? Igualdade de conjuntos. Isso aqui, galerinha, é muito simples. Você tem uma igualdade de conjuntos, evidentemente, tá? Eu tinha tirado aqui. Vou tirar aqui para pronto. A gente tem uma igualdade de conjuntos quando todos os elementos dos conjuntos são iguais. Então, se eu disser o seguinte, ó, se eu tiver dois conjuntos, o conjunto A é o conjunto 1, tem os elementos, tá? 1, 2, 3 e 4. Olha só. E o conjunto B, ele também tem os elementos 1, 2, 3, e 4. Certo. Pessoal, percebam, não. O conjunto A e o conjunto B têm os mesmos elementos, consequentemente, a mesma quantidade de conjuntos, ou melhor, a mesma quantidade de elementos. Então, esses dois aqui, ó, eles são conjuntos iguais. Certo? A ideia de conjunto, de igualdade de conjuntos, é só isso. É você estabelecer aqui, né? Você reconhecer que dois conjuntos são iguais porque têm os mesmos elementos e a mesma quantidade de elementos. Tranquilex aqui? Belezinha? Professor, como é que a gente vai distinguir isso? Como é? Distinguir? Tipo, pelo fato de quando tá lá, né? Aí você vai saber que é dois conjuntos ou você pode colocar só um. Não. Não. Não, basicamente assim, a questão ela entrega dois conjuntos, como eu fiz agora. O conjunto A e o conjunto B. E ela vai dizer quais são os elementos de cada um. E aí você vai só observar, né? Vai observar e vai dizer, não, esses conjuntos são iguais. Eles têm os mesmos elementos. Basicamente uma ideia simples nesse sentido. Dois conjuntos, ou mais, né? Pode ser 5, 10 conjuntos, não importa. E aí você vai observar se os conjuntos têm os mesmos elementos. Você vai só observar isso. Você observou que tem os mesmos elementos, os conjuntos, você classifica isso como conjuntos iguais. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Olha só. Se eu pensar o seguinte assim, ó. Se eu pegar aqui... Eu vou apagar aqui esses dois, tá? Vou apagar aqui. Olha só. Se os conjuntos... Vou deixar aqui. Conjunto A e conjunto B. Tá? Se o conjunto A fosse assim, ó. Tá bom? 1, 2 e 3. Beleza. Aqui o conjunto A. 3 elementos. E o conjunto B, ele é esse aqui, ó.
1, 2, 3, 4. A pergunta da questão seria o seguinte, né? Ó, olha só. Olha só. A pergunta da questão seria o seguinte. Conjuntos A e B, eles são iguais? A pergunta é clara, é só isso. Conjunto A e B, eles são, por acaso, eles são iguais, esses conjuntos, pessoal? Olha bem aí se eles são iguais. E me digam. Não, são não. Tá, que eu disse que não. Os demais? São não. Não. Francisco? Não. Não. Show de bola. Exatamente, pessoal, olha só. Esses conjuntos, né, evidentemente, eles não são iguais. Professor, mas esse aqui tem 1, 2, 3, esse também tem 1, 2, 3 também. Mas esse aqui, ó, tem o 4 também. E esse camarada aqui, ó, não tem o 4. Portanto, esses dois aqui, ó, esses dois não... Aí você classifica, né? Não são iguais. Pronto. Precisa... Outra pergunta boa, essa da Luciele, né? Essa da Luciele é muito boa. Mas já chego na Luciele, quero saber daqui por enquanto. Essa daqui tá tranquilo para você, pessoal? Tá? Todo mundo compreende, né? A diferença aqui, ó. Um conjunto não está igual ao outro. Pronto. Ok aqui, esse daqui, esse exemplozinho aqui. Belezinha? Tranquilão? Tranquilo. Pronto. A pergunta da nossa colega aí, né? Ó, se é preciso estar na ordem, né? Galerinha, evidentemente não vai ser preciso, tá? Se eu tiver assim, ó, os conjuntos... Vou botar aqui embaixo, tá bom? Aqui embaixo não tá apagando, porque ele fica ali. O conjunto C, 4, 7 e 9. Né? E o conjunto D, 7, 4 e 9. Pronto, já mudei aqui a ordem, né, dos elementos, tá bom? Galerinha, observa aqui, ó. Duas coisas importantes. Os conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Esse tem 3 elementos, esse tem 3 elementos. Esse conjunto aqui, ó, o C, ele tem o 7. O D também tem o 7. Esse conjunto tem o 4. O D também tem o 4. Esse conjunto tem o 9. Esse aqui também tem o 9. Então, mesma quantidade de elementos e mesmos elementos. Esses dois conjuntos são iguais. Tranquilo? Belezinha? O que vocês acham aí? Tá show aí? A ideia de igualdade de conjuntos? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo? Observa, né? Ó, que não... Professor, pode repetir, por favor? É só esse aqui ou de cima também? Não, é só esse de baixo. Pronto, show de bola. Conjuntos C e D, beleza, pessoal? O conjunto C tem 4, 7, 9, o conjunto D 7, 4, 9, tá bom? E aí você observa, o conjunto C tem 3 elementos, o conjunto D também tem 3 elementos, e agora você vai ver, o conjunto C tem o elemento 4, o conjunto D também tem. O conjunto C tem o elemento 7, o conjunto D também tem. Conjunto C tem o elemento 9, conjunto D também tem o elemento 9. Então, professor, eles têm o que? Eles têm a mesma quantidade de elementos e também têm os mesmos elementos. Professor, então, eles são, né, iguais. Apesar de não estarem na mesma ordem, mas eles são iguais porque têm os mesmos elementos. Os mesmos. Tranquilo? Ok? Tranquilo, entendi. Show de vida, show de bola. Vamos seguir então? Vamos seguir, galerinha. Que horas são já, hein? Deixa eu ver aqui. Ainda tem tempo ainda, beleza? Hoje está fluindo legal. Hoje, graças a Deus, a internet está ainda melhor ainda. Professor, Oi. meio que aquela lei se aplica, né? Aí a ordem dos fatores, a ordem dos produtos não muda. Aquela lei antiga, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. É isso que quer dizer? É isso mesmo. Exatamente, viu? Nesse caso aqui, né? Conjunto, ele não se preocupa com a ordem dos elementos. O conjunto, pessoal, ele só se preocupa com o seguinte:
com os elementos e a quantidade de elementos. Tá bom? Beleza? Uma coisinha legal que eu queria mostrar a vocês. Olha só. Claro, aqui, né, é muito fácil, né, é visivelmente muito fácil você observar que os conjuntos são, no caso aqui, iguais, e esse aqui não são iguais. Porém, pessoal, olha só. 10... Peraí, não entendi aí o que o Atila colocou. O conjunto E é 10, o conjunto F é X. São iguais? Se são iguais? Não. O X é número romano, tá? Número romano. Número romano. Ah, sim, você está falando no sentido do X, do número algarismo romano, né? Entendi. X no sentido do... Ô, Átila, para ser sincero, eu nunca pensei nesse exemplo, mas eu acredito que sim, viu? Afinal, eles representam o mesmo número, né? Mas só tem a que forma especificar, claro. certo? O X representa 10 unidades, o 10 representa também 10 unidades. Então, acredito que sim, acredito que sejam conjuntos iguais, por representarem a mesma coisa. Certo? Mas depois a gente tira essa dúvida, tá bom? Eu não quero tirar essa dúvida, porque realmente eu não tinha pensado nesse exemplo, mas foi bom você ter falado. Hein? Legal, gostei. Seguinte aqui, vamos lá, vamos seguir aqui, né? Eu quero mostrar a vocês, aqui no celular, por exemplo, aqui. Eu quero mostrar a vocês esse exemplozinho aqui, ó, legal que só. Olha só. Olha esses dois conjuntos aí, pessoal, ó. O conjunto A e o conjunto B. Percebe aí que o conjunto A, galera, ele é representado, né, em forma de propriedade. Né? O conjunto A é representado em forma de propriedade. E o conjunto B, ele é representado pelos elementos. A pergunta simples é, os conjuntos A e B, eles são iguais? Os conjuntos A e B, eles são iguais? Podem vir questões nesse sentido, pessoal. De entregar um conjunto em uma forma e o conjunto em outra, né? A Yasmin acredita que sim, né, pelo jeito. E os demais aí, o que vocês acham? A Sara também diz que são iguais. Vocês acham que eles são iguais, os conjuntos, pessoal? Acredito que sim. Pronto, tem gente dizendo que sim. O Regis disse que acha que não. Beleza. Mais alguém aí? Mirella disse que são iguais. Tranquilex. Show de bola. Mais alguém aí? Já pega um pouquinho, né? Quando a gente, de repente, pula por um exemplo, já fica meio querendo duvidar, né, na mente da gente. Né? Mas, galerinha, justamente, esses dois conjuntos, galera, eles são conjuntos, né? Eles são conjuntos iguais. Né? A gente acabou de fazer um exemplo em que eu coloquei um conjunto, né? Em que dizia que x, esse mesmo aqui, ó. X, tal que x, né? É um número natural, é um número menor. Não, pessoal, eu coloquei menor, natural menor, tá? Mas é porque eu errei aqui, tá? Deixa eu só apagar esse menor aqui. Coloquei menor duas vezes, peraí. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Percebe? X tal que x é um número natural menor que 5, né? Galera, esse conjunto A, ele está representando apenas, né, aqueles elementos, né, o conjunto A, ele está apenas falando daqueles elementos que são menores que 5, certo? Elementos naturais, tá bom? Menores que 5. Que elementos seriam esses? O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Esses são os elementos de que o conjunto A está falando, certo? Consequentemente, olha só, o conjunto B está falando dos mesmos elementos. Olha só, galera, ó. Está falando dos mesmos elementos. A mesma quantidade e os mesmos elementos. Então, olha só, esses dois conjuntos, eles são exatamente iguais. Né? Eles têm a mesma quantidade e os mesmíssimos elementos. Belezinha? Tranquilão aí? O que vocês acham? O importante, galera, é o que o conjunto representa, né? O conjunto representa 0, 1, 2, 3, 4. Beleza. O conjunto B representa 0, 1, 2, 3, 4. Também.
Então eles são iguais. Belezinha? O que vocês acham aí? Me digam aí se tá tudo ok? Beleza, professor. Ok. Tranquilo? Claro, como água de rocha. Professor, eu Oi. tinha dito que não eram iguais por causa que o professor tinha colocado que é um número menor que natural e menor que 5. Então eu achava que se referia a números negativos. Não, aquilo aí tem Pronto. um número natural menor que 5. Não é um número menor que natural. Antes estava escrito um número natural ou um número menor natural menor que 5. Ele ajeitou agora. Aí quando eu tinha lido, eu pensei Assim. que era um referente ao número negativo. Entendi. Pronto. É porque aquela palavrinha que estava errada, né? O menor antes do natural, né? Por isso que eu apaguei aqui, para não... É só um errozinho aí da digitação, né? Mas é importante o rapaz ter falado... Como é o teu nome, hein? Que eu não esqueci aí. Regis, né? Era o Regis, né? Que tá falando, né? Não me lembro agora. Era, né? Pronto, beleza. Importante ter falado, Regis, do números negativos, tá? A gente vai chegar nessa parte, pessoal, de conjuntos numéricos. Que aí a gente vai adentrar conjuntos negativos, números negativos, números positivos, tá bom? E aqui, por isso que eu coloquei a palavrinha natural, certo? Só para ir logo adiantando um pouquinho, números naturais, pessoal, são aqueles a partir do zero, tá bom? Número natural não conta os números negativos, tá bom? Número natural não conta número negativo. Por isso que a gente coloca aqui, ó, no conjunto A, colocamos o seguinte, é um número natural menor que 5, que é para não entrar os números negativos, tá bom? Belezinha? Mas a gente vai chegar nisso mais à frente. Conjuntos numéricos vai ser mais à frente que nós vamos ver. Vocês vão gostar. Acho muito legal. Tá show aqui? Posso ir para a próxima ideia, pessoal? Aliás, eu acho que é a última ideia, né, antes do que eu quero entrar na próxima aula, que é a operação. Tem soma de conjunto. Exatamente. Isso aí é o próximo conteúdo, tá, Yasmin? Que é a operação com conjuntos. E aí a gente vai entrar nisso daí, né? Que é a soma de conjunto, ou união de conjuntos, tá certo? Como a gente vai chamar, que é mais... como é que posso dizer? A palavra mais correta, né? No sentido matemático. Mas é somando os conjuntos, unindo os conjuntos. Isso é a próxima aula, tá bom? Na operação de conjuntos. Beleza? Mas antes disso, pessoal, eu quero passar mais uma ideia. Deixa eu ver que horas são. Tem 5 minutos. Dá tempo. Essa ideia aqui, pessoal, conjunto e subconjunto, tá? É bem tranquilo, tá? Essa ideia não é nada muito complicado, tá certo? A ideia de conjunto e subconjunto é o seguinte. Não sei o que. Espera aí, deixa depois eu ver essa dúvida aí, depois o rapazinho, tá bom? Depois eu vou... Tu me pergunta no WhatsApp, no grupo, porque falta só 4 minutos, eu quero só fechar aqui essa parte de conjunto e subconjunto. Belezinha? Depois você me pergunta. Ou no grupo, ou então na próxima aula. Conjunto e subconjunto, galerinha, é o seguinte, ó. A definição que eu coloquei é bem clara, bem simples. O que é? Subconjunto é uma parte, tá bom? É um pedaço do conjunto, tá certo? O subconjunto ele está contido no conjunto, certo? Ele está dentro do conjunto. E aí a gente chama, né? Denotamos o contido, tá bom? Com esse Czinho aí, ó, tá certo? Ó, parecido com um C, né? Não é bem um C, mas é parecido com um C, tá certo? E aí o exemplo que eu dei para vocês aí, né? De imagem foi o seguinte, ó. Esse é o mapa do Brasil, tá certo? E aí nós temos as 5 regiões, que é o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? E eu destaquei um pedaço Nordeste, né? Eu destaquei o Nordeste. O Nordeste, então, a gente pode perceber, pessoal, que o Nordeste, ele é o quê? Ele é uma parte do Brasil, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, o Brasil é o conjunto maior, né? O Brasil, a gente pode pensar o seguinte, o Brasil é o conjunto, tá certo? É o conjunto que, se a gente for pensar aí nesse desenho, é o conjunto formado por 5 regiões, certo? E o Nordeste ele é um subconjunto, Nordeste é um subconjunto do Brasil, certo?
Porque o Nordeste é apenas um pedaço, né? Ele é apenas um pedacinho do Brasil, certo? O Nordeste, ele é um subconjunto do Brasil. A gente pode pensar nessa maneira, beleza? E aí, a gente pode dizer, né, ó, tá até escrito aí no nosso slide, que o Nordeste, né, ó, ele está contido no Brasil. Certo? A ideia de subconjunto e conjunto, galera, é só isso. É apenas um conjunto que está dentro de outro conjunto maior. Certo? Tranquilo? O que é que vocês acham? Tranquilo. Conjunto? Tranquilo. Tá tranquilão? Hein? Olha só, deixa eu dar tempo para eu colocar aqui mais um exemplozinho, só para poder, né, ficar... Cadê? Tá todo mundo show. Tipos cômodos da casa, exatamente, Osmano. Né? Se você tem um quarto, né? Pronto, pensa aí na sua casa. Na sua casa tem o seu quarto, vamos supor, você dorme ali e tal, né? O seu quarto, ele é um subconjunto da casa. A casa tem 4, 5 cômodos. O quarto é um subconjunto da casa. O banheiro é um subconjunto da casa, certo? A gente tem a ideia de subconjunto é nesse sentido mesmo. É um pedaço do conjunto maior. É só isso que vocês têm que trazer consigo. Né? Se eu tiver o seguinte, ó. Se eu tiver, cadê? Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Se eu tiver o conjunto, olha só, pessoal, o conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tiver esse conjunto, ó. Se eu tiver esse conjunto todinho aqui, ó. E aí, você disser o seguinte. Você disser que você tem um conjunto B. O conjunto B é 1, 2 e 3. Né? Observa só, galerinha. Ó. O conjunto 1, 2, 3, ele é um subconjunto, tá? Ó. Ele é um subconjunto. Ele é um subconjunto. Opa! É um subconjunto do conjunto A. Né? Por quê? Ele tem quantos elementos do conjunto A? Ele tem 1, tá aqui. Ele tem o 2, está aqui, e tem o 3, está aqui também. Né? Então, o conjunto B ele tem uma parte do conjunto A. Logo, o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. Beleza? Você pode denotar o seguinte. B está contido... Opa, ficou meio feio aqui, mas está contido no conjunto A. Certo? Isso daqui ó, significa, lembrando, ó, está contido ou está dentro do conjunto, tanto faz. Tranquilão? Ok aí? Beleza a ideia de conjunto e subconjunto? O que vocês acham? Show de bola? Clareado aí as coisas? Show. O professor ainda tem aquilo de contido e não contido, né? Oi? Ainda tem tipo de contido e não contido também, né? Tem. No caso aqui, se você dissesse o seguinte, ó, só para fechar aqui, porque eu estou tomando aula do professor, se eu dissesse aqui o conjunto C, galera, ó. Conjunto C formado pelos elementos 8 e 9, né? Conjunto C formado pelos elementos 8 e 9. Esse conjunto C, galerinha, ó, esse conjunto C, ele é subconjunto do conjunto A, por acaso? Ele tem alguma relação com o conjunto A? Observe que não. Elementos 8 e 9 não pertencem, não vem do conjunto A. Logo, o conjunto C não está contido no conjunto A. Certo? Muito bom a mocinha ter falado, né? Que eu ia deixar aproximar, mas a gente já faz agora, tá bom? Esse Czinho cortado, só para fechar aqui, para não tomar mais a aula, significa não está contido. Tá bom? Não está contido. Beleza? Tranquilão? Para estar contido tem que ter todos os elementos, tá bom? No caso aqui, ó, 1, 2 e 3, todos os elementos do conjunto B vêm lá do conjunto A. Tranquilo? Belezinha? Encerrando por aqui, galerinha, porque já são 10 e 13, né? E aí, deixa eu fechar aqui a gravação. A gravação, show de bola.